Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu fico muito grato por poder estar aqui hoje, louvando a Deus. Me sinto praticamente em casa, juntamente com os amados irmãos, como disse o pastor Antônio. Sou muito grato pela vida da irmã Keila, pela vida do pastor Antônio, pela vida desta igreja que acreditou em nós e nos deu a oportunidade de fazermos parte aqui desse seminário. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Estou feliz também por estar aqui a minha linda esposa. Quero apresentar para vocês. Posso apresentar, queridos? Vou apresentar para vocês. Querida, fica de pé. Minha esposa linda, maravilhosa. Deus abençoe, minha querida. Fico muito feliz, queridos. A minha vida e a vida da minha esposa é uma vida de milagres, queridos. Deus nos abençoou de uma forma muito especial. Quando nós nos casamos, uma coisa era certa: nós não poderíamos ter filhos, nenhum filho. Mas nós continuamos acreditando no Senhor, de que Deus iria nos abençoar, de que chegaria o momento certo em que Deus iria estender as suas mãos e iria nos dar esta graça, porque chega um momento no casamento que vem aquele sentimento, aquele desejo de ser pai. E eu também tinha essa vontade, a minha esposa o desejo de ser mãe, e nós começamos a orar ao Senhor e pedir a Deus essa graça. Pedimos um, o Senhor mandou dois, glória a Deus. O Senhor nos contemplou com 2 vitórias. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração, quero compartilhar com os amados irmãos, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 9. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 9, nos diz assim: Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disto, Jesus manifestou-se de outra forma a outros 2 discípulos, enquanto eles iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram a outros, tampouco eles acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa. O Senhor lhe lançou ao rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque eles não acreditavam em todos aqueles que haviam dito: Jesus ressuscitou. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Meus amados irmãos, eu creio que a maior necessidade da vida cristã é a presença de Deus em nossas vidas. É impossível nós vivermos uma fé, é impossível nós sobrevivermos neste mundo confessando crer em Deus, confessando crer na palavra de Deus, se nós não tivermos profundamente nas nossas vidas a presença do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos na nossa vida a presença de Deus manifesta na nossa história. Eu acredito que é impossível nós declararmos fé em Jesus Cristo, vivermos em santificação, é impossível vivermos a vontade de Deus se a própria presença de Deus não estiver sobre as nossas vidas. Este texto me fez refletir acerca da morte de Jesus, que por algum momento fez os discípulos acreditarem que a presença do Senhor já não estava mais na vida e nem na história deles. Esse texto me fez refletir em um momento em que o Calvário, aquele momento de dor e de sofrimento, arrancou dos discípulos de Jesus a ideia de que o Mestre estava entre eles. E por algum momento, eles agora se sentem abandonados, vazios da presença de Deus, e como os discípulos de Jesus, entristecidos porque agora não tem Jesus entre eles, não tem a presença de Jesus vivendo entre eles. E naquele momento, lendo esse texto, eu percebo que Jesus se manifestou depois para estes discípulos, tirando a angústia, a tristeza, a decepção do coração deles. E eu pude perceber que a falta da presença de Deus em nossas vidas pode provocar algumas coisas nas nossas vidas, trazendo algumas fraquezas, trazendo para nós algumas decepções, alguns desânimos. E eu percebo que a minha geração desconhece o fato da importância e a necessidade
da presença de Deus na nossa vida para nós sobrevivermos como cristãos. Eu percebo que a partir deste momento, aquelas pessoas que entristeceram pela morte de Jesus e sentiram a sua falta, sentiram a sua ausência, depois que Jesus se manifesta para elas e elas entendem que agora Jesus está vivo e vivo para todo sempre, eles percebem quão importante era para a vida deles a presença de Jesus. O texto que eu acabei de ler vai nos mostrar alguma coisa muito importante acerca da presença de Jesus na nossa vida e como esta presença pode mudar algumas realidades no nosso ser. As realidades mais obscuras da nossa alma, eu entendo que esta presença pode mudar. Eu acredito que a presença de Deus pode reverter toda e qualquer situação que você possa estar vivendo hoje na sua vida. Primeiramente, eu gostaria de falar acerca de Maria, que por algum momento em sua vida acreditou que Jesus não estava mais entre eles. Que após a morte de Jesus, no domingo bem cedo, ela vai até o túmulo de Jesus, preparando-se para encontrar com um Cristo que agora não está mais vivo. Ela está se preparando para encontrar um Cristo que agora não pode falar com ela. Um Cristo que ela acredita e sabe muito bem que ela não poderá mais sentir a presença dele. Um Cristo que ela está indo atrás dele, é um Cristo que ela não vai ouvir a sua voz. Ela está saindo de sua casa e ela está indo ao encontro de um Cristo que ela tem convicção dentro do seu coração que não será mais como antes, que não será mais aquele momento em que ela vai poder ouvir a sua voz, poder se relacionar com ele, poder de repente ver os seus milagres. Ela sabe muito bem dentro do seu coração que vai ser bem diferente, não vai ser como antes. Ela está indo ao encontro de um Cristo que não pode falar, porque ela sabe que ela está indo ao encontro de um corpo. Ela se prepara para ir em encontro, de repente, da morte. E quando ela está indo para o túmulo de Jesus, preparando-se para ver simplesmente um corpo, eu percebo muito bem e entendo que a presença de Deus, ela é tão poderosa na vida de um ser humano, que ela é capaz de mudar os equívocos que existem dentro da nossa alma. Porque eu percebo que quando Maria está indo nesse domingo pela manhã, a sua alma está repleta de equívocos. O primeiro é esse que eu citei a você. O primeiro equívoco da sua alma é se preparar para ir ao encontro de um Cristo que não pode falar com ela, que dentro da sua mente ele está ali, mas ela não vai ouvir a sua voz, ela não vai sentir a sua presença. Dentro da sua mente ele está ali, o corpo está ali, mas ela não vai poder sentir a sua presença, ela não vai poder se relacionar com ele. Ele é alguém que não vai poder mais fazer milagres na sua vida, embora esse Cristo na sua vida, houve uma grande libertação pelo poder desse Cristo, embora na sua vida houve uma grande transformação pelo poder desse Cristo. E o primeiro equívoco da vida desta mulher é que ela está indo em busca de um Cristo que não pode fazer absolutamente nada pela sua vida. Mas de repente eu percebo que quando ela chega naquele lugar, mesmo com o coração repleto de equívocos, ela é surpreendida por um Cristo que está vivo. Quando eu percebo esse sentimento no coração de Maria, é um sentimento que não é muito diferente da vida de alguns cristãos do nosso tempo. Cristãos que de repente se preparam para vir a um culto, entram na casa do Senhor, estão indo para se encontrar com Cristo, mas o coração, a alma, não há nenhuma expectativa. Não há expectativa de que esse Cristo vai falar com eles. Não há expectativa de que esse Cristo possa se relacionar com ele. Não há nenhuma expectativa no coração de que esse Cristo possa fazer uma mudança e uma transformação na sua vida. Estão como Maria indo para um túmulo, encontrando-se com um Cristo que na mente dela estava morto. Uma situação que não é diferente de alguns cristãos que chegam à igreja e o seu coração está completamente vazio de expectativa nenhuma. Chegam à igreja, eles não percebem que Deus tem uma palavra para eles, que Deus tem algo especial para as suas vidas, que Deus tem transformações reais para fazer nas suas histórias. Simplesmente vêm ao culto, porque para alguns cristãos estar no culto é simplesmente estar no culto. É mais um domingo, é mais um momento, não espero nada desse Cristo, esse Cristo não tem mais nada para oferecer para mim, não há nenhuma mudança para fazer na minha vida.
Mas eu quero dizer a você, queridos, que esse Jesus é muito diferente do estado pelo qual Maria estava indo procurar ele. Esta tarde, este início de noite, Jesus Cristo, amados, ele está vivo. E os nossos corações podem se encher de expectativas em relação a ele, sim, porque eu creio, queridos, que esse Cristo irá fazer grandes coisas na sua vida e na sua história. Nós não precisamos sair das nossas casas completamente vazios, de esperanças nenhuma. O equívoco de Maria é sair de sua casa sem esperança nenhuma. Como você saiu de sua casa hoje? Como está o seu coração em relação à esperança? De repente você está vivendo situações na sua vida que você já espera que elas não mudem, que elas não se transformem, que absolutamente nada possa acontecer. De repente você saiu da sua casa pensando em situações que jamais irão se transformar. Mas uma notícia eu tenho para você essa tarde: Jesus Cristo está vivo, querido, e Ele pode mudar a sua história. A presença de Jesus, como na vida de Maria, assim como hoje, como agora, ela pode reverter os equívocos que existem dentro do nosso coração. E cá para nós, queridos, quantas vezes e em quantos momentos o nosso coração nos engana, a nossa alma nos engana. Quantas vezes nós nos tornamos vítimas das circunstâncias. Maria se tornou vítima da situação que aconteceu no Calvário. Ela se tornou vítima emocionalmente das dores, do sofrimento e da morte. Por isso ela não tem esperança nenhuma, e por isso ela está indo ver um Jesus que estava morto. O segundo equívoco da alma de Maria é que ela está indo ao encontro de um Cristo, e quando ela chega lá, ela vê a pedra que está removida, e o corpo que ela esperava ver também não está lá. Ou seja, a única esperança que ela tinha é ir ver um Cristo que estava morto. E de repente ela chega lá e o corpo não está. E aí eu percebo que ela começa a criar mais equívocos dentro da sua alma. Ela começa a fantasiar e dizer: roubaram o corpo de Jesus. E ela começa a acreditar tanto nisso, que o que ela mesma criou começa a provocar dores na sua alma a ponto dela chorar. Aquilo se torna uma verdade dentro dela. Ela começa a chorar e dizer: de fato, roubaram o corpo de Jesus. Suas emoções estão abaladas, ela está profundamente angustiada. Ela está triste porque ela ia se encontrar com Cristo que já não está lá mais. O corpo para ela havia sido roubado. Para mim é como se ela estivesse dizendo o seguinte: roubaram até mesmo a presença desse Jesus na minha vida. Quem roubou a presença de Jesus aqui? Eu saí da minha casa para encontrar com esse Cristo e Ele também não está aqui. Quem roubou Ele? Quem tirou Ele daqui? De repente, querido, você está aqui hoje, olhando para a sua vida e se perguntando acerca da presença de Deus na sua história, e se perguntando o que roubou a presença de Deus na sua vida. Se nós pudéssemos perguntar a Maria o que roubou, quem roubou Jesus ali, ela poderia de repente citar um monte de culpados. Ela poderia citar de repente um monte de situações de alguém que poderia ter roubado aquele corpo. E de repente você possa estar olhando para a sua vida esta tarde, esse início de noite, e se perguntando o que roubou a presença de Deus da minha vida. O que tirou a presença de Deus do meu coração, a ponto de não me fazer crer mais que Deus é capaz de reverter situações na minha história. De repente você está olhando para a sua vida e está apontando para tantas situações. De repente Maria está olhando para, lembrando das situações do Calvário e dizendo: a culpa foi das situações que aconteceu no Calvário. A culpa foi do Calvário. A culpa foram dos soldados que estavam aqui. Eles foram cúmplices desse roubo. E aí uma série de culpados são apresentados de repente dentro de Maria. Amados, de repente você está aqui hoje, nesta mesma maneira, olhando para a sua vida e se perguntando: onde está o Senhor na minha vida e na minha história? Onde está a presença de Deus na minha vida? E de repente você ou eu, nós apresentamos um monte de culpados. Ah, minha vida espiritual era uma bênção. Ela não é mais uma bênção por causa das situações que eu tenho vivido e tudo mais. Ah, minha vida espiritual era uma bênção.
ela não é mais aquela vida espiritual fervorosa, onde a presença de Deus estava tão ativa na minha vida, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto trabalho, hoje eu sou empresário, eu não tenho mais tempo, o tempo que eu tinha antes, eu tenho tantas coisas para fazer. De repente você está olhando para a sua vida hoje, queridos, e se perguntando, onde está a presença de Deus na minha vida? A presença de Deus que me fazia buscá-lo intensamente, viver para Ele intensamente, viver para Ele profundamente. Uma presença que não me permitia viver níveis rasos com eles, mas níveis mais profundos. Onde está essa presença? Não são poucas pessoas que eu ouço apontando culpados para crises e situações da sua vida. Ouço maridos culpando esposas, vejo esposas culpando maridos, vejo filhos culpando pais, vejo famílias culpando igreja, e vejo igreja culpando sociedade. Uma transferência de culpa pela ausência de Deus nas nossas vidas, mas eu acredito que tudo que Deus quer esta noite, talvez para a sua vida, é revelar para você que somente a presença dEle, querido, pode quebrar todos os equívocos da sua alma e mostrar para você, querido, que Ele está vivo e que a presença dEle ainda pode ser forte na sua vida, que a presença dEle ainda pode voltar a ser tudo na sua história. A experiência de Maria, enquanto ela está procurando o culpado, quem foi que roubou Jesus de mim? Quem foi que o roubou? Enquanto ela está procurando o culpado, Jesus estava bem ali, simplesmente ali. Os anjos estavam ali, perguntando: Maria, por que você chora? E ela simplesmente continua culpando: porque roubaram o corpo de Jesus, roubaram ele. Jesus está ali perguntando: Maria, por que choras? E ela continua culpando: é porque roubaram o corpo de Jesus. E o próprio Cristo está ali. Queridos, se nós não tomarmos cuidado, existem equívocos que podem nos envolver de uma tal maneira, que podem provocar cegueira espiritual em nós, e não nos permitir perceber que o Cristo que nós pensamos estar tão distante de nós, e tão longe de nós, na verdade Ele está tão perto, e tão próximo de você. Maria não pôde perceber que Jesus estava ali, até que de repente ela vira as costas e sai, como quem vai procurar Jesus em outro lugar, até que ela ouve a voz do Senhor dizendo: Maria. E no fundo do seu coração ela sabe que quem está chamando ela é Jesus. E o texto nos diz que quando ela volta-se ao Senhor, ela diz: Mestre, porque algo dentro do seu coração havia dito para ela que a presença que ela achou que estava tão longe, tão distante, na verdade estava viva, estava presente, estava ao seu lado, estava ali com ela naquele momento, enquanto ela chorava, reclamava, murmurava, procurava culpados, estava equivocada, estava confusa. Amados, eu não sei qual é a situação que encontra a sua alma esta tarde, mas uma coisa eu posso dizer a você: Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou, e a sua presença pode quebrar todos os equívocos que hoje ocupam o seu coração. Jesus Cristo está vivo, e a sua presença é capaz de restaurar para o teu coração a esperança que você pensou estar perdida. Jesus Cristo está vivo, e aquilo que você pensou que acabou, que terminou, que de repente era o ponto mais terrível da sua vida, na verdade o Senhor está dizendo para você que não é o fim, na verdade é um começo glorioso de uma nova história para a sua vida. O Calvário não era o fim. O Calvário não era apenas um cenário de dor, era um recomeço de uma nova história, era um recomeço de algo poderoso na minha história e na sua história, meu irmão. Não fiquemos como Maria, achando que é o fim. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, não é o fim, é o recomeço de Deus para a tua vida, é algo novo para a sua história. Jesus Cristo está vivo e Ele garante coisas novas para a tua história. Amém, meu querido? Esta presença resgata para os nossos corações a esperança. Assim como no verso de número 12, diz que Jesus se manifestou de outra forma a 2 outros discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esta presença resgatou no coração desses discípulos
o fogo do coração que havia se apagado. Lembra quando esses discípulos disseram: porventura, não ardia os nossos corações, enquanto ele expunha para nós as Escrituras? O Jesus que eles haviam pensado estar morto, estava exatamente com eles ali, no caminho, que eu posso chamar do caminho de decepção, falando para eles acerca da Escritura. O coração deles que haviam apagado as chamas de fé, de fervor, expectativas em relação a Cristo. Agora Cristo vai ao encontro deles, expõe para ele a sua palavra e reacende no coração deles a chama que estava apagada. Eu quero dizer a você, querido, que esta noite Jesus vai reacender ao seu coração todas as chamas que se apagaram. Eu não sei quais são elas, mas hoje o Senhor libera uma palavra sobre a tua vida. E você sairá aqui desse santuário com um coração cheio do fogo, da promessa, da palavra, de esperança, de fé, porque este fogo que se apagou, o Senhor reacende pelo poder da tua palavra. Esta palavra tem um efeito muito poderoso sobre as nossas vidas. Esta presença de Deus tem um efeito poderoso nas nossas vidas, irmãos. Em terceiro e último lugar, além de trazer de volta a esperança, além de trazer de volta o fogo que se apagou dos nossos corações, essa presença de Jesus Cristo nos arranca do lugar de comodismo que nós vivemos às vezes. Os discípulos estavam ali, os 11, ouvindo que Jesus havia ressuscitado, mas com o coração endurecido, cheio de incredulidade, até que Jesus se manifesta entre eles, e essa presença resgata no meio deles de novo a fé. Jesus está vivo. E quando Jesus se manifesta aos seus discípulos, Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como quem está dizendo: eu não chamei vocês para ficarem aqui parados, com o coração endurecidos, repletos de incredulidades. Não! Eu não chamei vocês para estarem estagnados, acomodados. Não! A minha presença está aqui agora para resgatar em vocês o fervor e vos arrancar desse comodismo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu declaro sobre a tua vida, meu querido e minha querida irmã, que a presença de Deus hoje irá resgatar o teu coração a esperança. Eu declaro sobre a tua vida que a presença de Deus irá resgatar o fogo que se apagou do teu coração. E eu declaro sobre a tua vida que a presença de Deus vai arrancar a sua vida, de repente, do comodismo pelo qual ela se encontrou. Quebrar as durezas do coração, arrancar as incredulidades que às vezes ocupam a nossa alma e nos levar a um patamar muito maior de fé, porque esse é o propósito de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Amém, meus queridos?